Vamos para a próxima. Ainda em potencial. Tá? Então, o campo elétrico em uma certa região do espaço tem componente X igual a 1 Newton Coulomb, EY igual a 5 Newton Coulomb e EZ igual a 0. No caso aqui é melhor olhar como volts por metro, tá? Então 1 volt por metro, 5 volts por metro. Tá? O ponto P está sobre o eixo X, em X igual a 10 centímetros, aqui. O ponto N está no eixo Y, igual a 5 centímetros. E o ponto O está na origem do sistema. Ele pergunta qual é a variação de potencial de Vn menos Vo, Vp menos Vo e Vn menos Vp. Então, seja um campo elétrico, o campo elétrico é simplesmente 1 na direção I, 5 na direção J e 0 na direção K, tá? Onde ele é um vetor, um campo elétrico é um vetor constante. Sabendo que a variação de potencial é dada da seguinte forma, onde a variação de potencial é igual a menos a integral, que varia do ponto inicial ao ponto final, do produto interno do campo vezes o vetor de deslocamento. Então, no ponto de 0, no ponto O, até o ponto N, que está determinado no eixo Y, vamos escrever um caminho que vai daqui para cá. Então, esse caminho ele vai determinar um vetor de deslocamento ds. Só que esse vetor de deslocamento ds é simplesmente o vetor j vezes a variação de y, vezes o elemento infinitesimal de comprimento de y. Então, esse caminho, o vetor deslocamento, que é que eu esqueci de botar o vetorzinho. O vetor deslocamento do caminho que sai da origem até o ponto N é dado por esse vetor que é o j dy. Tá? Então, substituindo esse valor aqui na integral e substituindo o campo elétrico em notação de vetor, a gente obtém a seguinte relação, que a variação de O para N, que é o potencial de V em N menos o potencial na origem, é igual a menos a integral de 0 a 5 do campo elétrico, que tem 1 na direção I mais 5 na direção J, produto interno com o J dy. Então aqui só vai sobreviver o produto interno de J com J. Por quê? O produto interno de I com J é 0, que eles são ortogonais entre si. Então, o resultado disso aqui vai ficar como? 5, com menos, né? Vai ficar menos 5, vezes a integral de 0 a 5 de dy. Isso é simplesmente a integral de um elemento infinitesimal de comprimento, é simplesmente o próprio y, variando de 0 a 5. Que y de 0 é 0, então vai ficar menos 5 vezes 5, que dá exatamente menos 25 vezes 10 a menos 2. O menos 2 aqui, os 10 a menos 2, é porque está em centímetros. Esse 5 aqui na variação do elemento infinitesimal de comprimento, ele está em centímetro, tá? Aqui, ó, centímetro. Então, por isso que aparece 10 elevado a menos 2 aqui. Do ponto da origem até o ponto P, a gente vai levar um caminho. Então, você imagina que eu estou desenhando um caminho aqui, uma flechinha aqui. Então, esse vetor de caminho, note que ele é simplesmente, ele está totalmente contido no eixo X, onde ele é determinado pelo vetor I. Então, vai ficar I vezes o tamanho de deslocamento infinitesimal do caminho.
que é dx. Então, do ponto A ao ponto P, o caminho, o vetor de caminho, vai ser simplesmente I com comprimento, elemento de comprimento dx. Tá? Então, basta eu substituir na integral, novamente. Então, vai ficar Vp menos V0, que é VO, é igual a menos a integral de 0 a 10 do produto interno do campo vezes o vetor de deslocamento, que agora está na direção I. Como I, produto J é 0, vai sobrar simplesmente o 1 aqui. Substituindo, lembrando novamente que a integral de um elemento de comprimento é simplesmente o próprio x. Então vai ficar x que varia de 10 a 0. No caso aqui é 10 vezes 10 elevado a menos 2, que dá exatamente 10 a menos 1. Então vai ficar menos 10 elevado a menos 1 volts. Tá? E por fim, ele pede para calcular do ponto P para o ponto N. Ele usa a mesma coisa, só que aqui tem um detalhe. Então, o potencial no N menos o potencial do P é igual à integral do ponto inicial, que no caso é N, até P, de P até N, perdão, de E ds. Aqui está errado, aqui é de P até N. Tá? Então, tomando o caminho, porque a gente pode pensar isso aqui como uma escolha de caminho. Tá? Então, eu vou escolher o caminho que vai de P para a origem e da origem até N. Porque o caminho quem decide ou é você, no caso eu também, né? Eu vou escolher o caminho mais fácil, que é reta. Caminho de reta sempre é mais fácil. Então, eu vou escolher o caminho retilíneo de P para O e de O para N. Tá? Então, eu vou ter uma integral que vai ser calculada no caminho de P para O e outra que vai ser calculada no caminho de O para N. Ora, a gente já tem o resultado desse pedaço aqui todo. E a gente também já tem esse resultado aqui, só que é a menos 1. Tá? Que foi o que a gente já calculou. Então, se você não tivesse calculado e quisesse calcular de novo, na hora da prova, às vezes a pessoa dá um tilt, basta você substituir. Então, sabendo que o caminho de P para O é simplesmente o caminho ao longo do x, então a gente obtém aquele mesmo deslocamento em x, e que o caminho de O para N é ao longo de y, então a gente obtém aquele mesmo vetor de caminho de dy. Então obtemos a seguinte integral, tá? Que vai ser o produto interno do campo elétrico vezes o vetor de deslocamento de cada um, e o resultado vai ser menos a integral de 10 a 0 de dx, menos 5 da integral de 0 a 5 de dy. Tá? Substituindo todos os valores aqui, nós obtemos o seguinte resultado, que é, agora aqui deixa eu só ver o que eu fiz. Tem alguma coisa errada aqui. Mas o que está errado aqui é a potência de 10, tá? E minha calculadora morreu. Tá, então vamos fazer de cabeça aqui. Então, aqui é 10 a menos 1. Aqui é 0,05. Então ficou... tá certo. Vai ficar menos 15 vezes 10 a menos 2, tá? Vai ficar menos 15 vezes 10 a menos 2 volts. Aqui faltou só o vezes 10 a menos 2. Porque eles estão na mesma barra de referência. Bom, essa questão é só isso, tá? Caso você não
tivesse confiante de fazer por aqui, bastava você obter, somar a variação, o ΔV de O para N, que a gente já tem, que está aqui em cima, de O para N, cadê? Que é esse aqui, perdão. E o outro que está tomando o caminho contrário desse aqui, que é menos 1 disso aqui, que vai ficar 10 elevado a menos 1. Tá? Bom, é isso.